Quem nunca teve problema com obra, né? Só quem nunca fez obra na vida. Agora imagina quem trabalha com obra. Cliente ansioso, é material que atrasa, funcionários ociosos. E lá vem problema. Você pode juntar isso tudo num saco e técnica do burrinho de Shurek neles. Fica comigo que você vai entender. Nesse vídeo nós vamos contar a história da aplicação da técnica do burrinho do Shurek em uma pequena empreiteira. É possível resolver esses problemas. Se você ainda não conhece a técnica do burrinho do Shurek, o Juliano vai colocar aqui para vocês do lado um cardzinho com os outros vídeos que a gente já gravou. Tem um que fala sobre o conceito da técnica, tem um que fala sobre ferramentas que podem ser aplicadas, tem um exemplo de aplicação da técnica no food truck e um outro exemplo que é uma aplicação real de um produto aqui da IN8 chamado Devnology. Se quiser, tá aqui à sua disposição. Meu nome é André Rubens, eu sou CEO da IN8 e entre um desafio e outro eu sou apresentador do canal Super Jovem, o seu canal de tecnologia e negócio, negócio e tecnologia não necessariamente na mesma ordem. Então nesse vídeo nós vamos contar a história do Sr. Manuel, que é um senhor experiente, com mais de 20 anos de mercado na construção civil. Ele tem uma empreiteira que consegue pegar uma obra de cada vez. É um cara muito organizado, disputadíssimo pelos clientes, só que ele não consegue crescer. É sempre uma obra depois da outra. E ele acabou de conhecer o César e se tornar sócio dele. O César é um cara mais novo, com 8 anos de experiência, quer desbravar, quer crescer, quer fazer muito e conhece a técnica do burrinho de Shurek, que é onde que a nossa história começa. Vamos lembrar quais são os 3 pilares da técnica? O primeiro pilar é identificar o que ser cobrado, tá? Identificar dentro do seu universo de trabalho o que é importante cobrar. O segundo é quem você vai cobrar, né? Quem são as pessoas, os atores envolvidos aí nesse processo ao qual precisa da sua interferência. E o terceiro ponto é cobrar. Vai lá e cobra. Não fica reclamando, nem chorando, e nem ficando com medo de incomodar os outros. Incomoda. Na hora que você fala assim, cara, são 3 pilares. Primeiro, olhar para onde que o dinheiro entra e o dinheiro sai. Então você tem uma empreiteira, tem o César e o Sr. Manuel lá. O Sr. Manuel é um cara centrado, né? Um cara experiente. Ele tem isso tudo numa caderneta. Aí o César vai lá, vai pegar a caderneta do Sr. Manuel e vai jogar isso tudo num Google Sheets. Se você já viu o vídeo das ferramentas, você vai saber que é uma ótima ferramenta para a aplicação da técnica do burrinho de Shurek. Com as entradas todas controladas, vou identificar saídas. O Sr. Manuel também tem lá no caderninho dele lá, só que está tudo sequencial. Então o César vai lá, vai organizar dentro da planilha, vai estruturar essa planilha, onde eles vão saber onde o dinheiro entra e onde que o dinheiro sai. Depois que o César foi lá e leu o caderninho do Sr. Manuel, ele identificou lá que tem, na empreiteira tem de entrada custo do serviço cobrado pelo cliente, revenda de material e acabou. É só assim que o cara ganha dinheiro. Ele vende a prestação de serviço dele e ele, quando ele se responsabiliza por um material, ele cobra uma margenzinha ali, então ele compra o material e vende de volta para o cliente. E aí o César que está ligado nas novidades, trouxe uma inovação, além do que o Sr. Manuel colocava e controlava no caderninho, ele trouxe uma inovação que é uma taxa por entrega, por redução de tempo de obra. Se você nunca fez obra, o dia que você fizer obra, você vai ver que é uma situação terrível, caótica, poeira para tudo quanto é lado, extremamente difícil de conviver, né? E caro. E quanto mais tempo, mais caro. Muito mais caro. Então o César sacou que o cliente não quer a obra. Ele quer a obra, na verdade, ele quer a obra pronta no dia que ele assina o contrato, né? Então, se ele cobrar uma taxa para entregar mais rápido, o cliente vai gostar. Então tem terceiro ponto de entrada que o César acabou de inventar, que é uma taxa extra que vai deixar ele ligado nos outros pontos da técnica para ele ganhar mais grana. Na identificação da saída, lá no caderninho do Sr. Manuel, tinha lá a mão de obra, a compra de material, aluguel de equipamento e outros custos que são menores ali que ele agrupou num determinado ponto da planilha dele lá. Para a gente fechar o que importa de ser cobrado, nós vamos falar de indicadores importantes. No caso do César e do Sr. Manuel, dessa empreiteira, são alguns indicadores que são relacionados a desempenho, entrada e saída de faturamento. Então você tem o tempo da execução das tarefas, o lucro geral e o lucro separado por revenda
de material e por mão de obra. São coisas distintas e precisam ser controladas de formas separadas. O fluxo de entrada de orçamento e o fluxo de contratos assinados. Por que disso? O seu Manuel era uma empreitada de cada vez. Se não tinha um cliente na fila dele, na hora que ele terminava e ele não tinha nenhum cliente encaminhado, ele ficava lá um tempo ocioso esperando o próximo contrato aparecer, né? Então, para você poder aproveitar bem o seu tempo, né? Saiu um, já entra outro cliente, você vai controlar o fluxo de entrada de orçamento proposta e você vai controlar o fluxo de contrato assinado, né? Sempre com uma margenzinha ali, mas se você estiver controlando bem o tempo, você vai terminar um, já vai entrar no outro e assim tu vai ganhar mais grana. Segundo ponto, segundo pilar da técnica é identificar quem são os atores, né? Quem são os responsáveis, quem está atuando no seu projeto para você cobrar. Identificar quem são os responsáveis da técnica do burrinho de Shurek. Beleza, óbvio, seu Manuel e César, esses caras têm que estar bem atentos ao que cobrar e usar mecanismos de lembretes para cobrar as pessoas nos momentos certos. Depois, funcionários, né? Os caras que vão trabalhar na obra, você tem que criar mecanismos de cobrar esses caras para que eles entreguem o trabalho no tempo correto, para que eles não faltem, né? Isso pode acontecer também, evitar que eles faltem, evitar os atrasos, manejar, mas tem que estar de olho nesses caras aí. Fornecedores, importantíssimo, né? Se o material não chegar, o funcionário vai fazer assim para você, ó. Não sei cadê, não sei o que fazer, porque não tem o material. Então fica esperto com o fornecedor para o material chegar junto e principalmente um cara chamado cliente, né? Quem trabalha com obra ou qualquer outra prestação de serviço sabe muito bem que o cliente fica lá a vida inteira para tomar uma decisão e na hora que ele toma a decisão, né, um dia antes de você entregar o trabalho, ele te pergunta assim, vai estar pronto amanhã? Aí você fala com ele assim, claro que não vai estar pronto amanhã, porque você demorou 2 semanas para responder. Então, na técnica do burrinho de Shurek, você cola no cliente também, porque ele tem que te entregar aquilo e aquilo que ele tem que te entregar é relacionado com o prazo que você combinou com ele. Beleza? Agora é a parte que tortura uns, dá prazer a outros, é a parte que é perturbar para vencer, né? Que sempre tem uma dose, tem que tomar cuidado com ela, gente. Não é para ficar maltratando as pessoas, nem cobrando coisas impossíveis, né? Tipo assim, você tá lá na obra, você não vai cobrar que o seu pedreiro lá vira o Homem-Aranha, né? O Spider-Man, joga a teia lá. Vai, teia, vai! Mas você vai cobrar que ele se movimente, né? Que ele trabalhe de forma salubre, você vai ficar esperto com relação às distrações, etc. Né? Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse foi o exemplo da aplicação da técnica do burrinho de Shurek, uma empreiteira pequena, que se Deus quiser vai ficar média e grande daqui pra frente. Se você gostou, achou que o conteúdo merece, curte, compartilha. Se tiver aquele amigo empreendedor especial, manda isso pra ele, comenta e ó, juiz, hein? Não faça nada que eu não faria. Valeu!